pregação hoje tem o título Amigos de Deus. Amém? Amigos de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler o capítulo número 2, primeiramente. Vamos ler 2 versículos desse capítulo. Versículo 3, versículo 4. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Vamos ler o 5 também. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Amém? Glória a Jesus, capítulo 2, então, versículos de número 3, 4 e 5. Nós vimos aqui uma orientação do apóstolo Paulo, uma chamada de Deus para a responsabilidade com o Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Esse é o primeiro tópico dessa pregação. Nós vamos nomeá-lo de uma responsabilidade ao Evangelho. Deus está chamando a responsabilidade ao Evangelho. No versículo de número 3, nós vamos ler também alguns versículos onde Paulo vai falar da extrema corrupção. Versículo 10 diz-nos assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé e longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido, entendido de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Este tópico é uma chamada de Deus para o sofrimento do Evangelho. Existe uma responsabilidade em relação ao Evangelho e um sofrimento em relação também ao Evangelho. Vamos ler mais alguns versículos aqui. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. E pregues a palavra, esteja a tempo e a fora de ti. Então, uma responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros, a fim de nos conduzir por este caminho. Glória a Jesus. Nós vimos na primeira situação em que vemos aonde Paulo está exortando Timóteo, e esse Timóteo é um discípulo, um dos discípulos que andava com o apóstolo Paulo, e esteve com ele em algumas de suas viagens, algumas de suas incursões, pregando o Evangelho. Paulo estava formando aqui um amigo de Deus. Paulo estava preparando um jovem, um moço, para ter uma responsabilidade com as coisas de Deus. Paulo queria que este moço olhasse para ele e, através do seu exemplo, ele fosse encorajado. Ele tivesse sido encorajado a permanecer naquilo em que ele aprendeu, para aquilo que ele foi chamado. Paulo vai começar a exortar nesta carta e falar da extrema corrupção dos últimos dias. Nós estamos vivendo um período da Igreja do Senhor, que é relatado no Provérbios de número 7. Existem alguns períodos espirituais, aonde a mulher adúltera, ela busca aquele jovem pelo crepúsculo, o anoitecer, as trevas e a tempestade, as trevas e as densas trevas. Glória a Jesus. São períodos históricos da igreja. Nós estamos vivendo um período da igreja, irmãos, em que
de extrema corrupção, de densas trevas. Nós estamos vivendo em uma situação onde as pessoas elas não estão mais preocupadas com salvação. Elas não estão mais preocupadas, glória a Jesus, se Cristo vai voltar hoje ou daqui a um tempo. Elas não estão mais pensando nessas coisas. Glória a Jesus. Por que elas não estão pensando nessas coisas, pastor? Glória a Jesus. Porque o amor de muitas pessoas chegou. Se multiplicou a ciência, o amor de muitas pessoas esfriou. E escreve a segunda carta para Timóteo. Paulo está, glória a Jesus, olhando para a fragilidade daquele moço que tinha um compromisso muito grande em manter a doutrina em um lugar, glória a Jesus, aonde o ambiente era inóspito ao Evangelho. Éfeso, no portal da Caia, era uma cidade portuária, onde passava diversas etnias por aquela localidade com as suas culturas, diversidade de cultura. Naquela cidade havia homens que confeccionavam nichos de Diana, a deusa dos Efésios, e quando o Evangelho chegou naquela localidade, a obra de Dionísio começou a cair em descrédito. Então a igreja foi grandemente afligida por causa desta situação. Então começam as aflições por causa do Evangelho. Glória a Jesus. Mas pastor, o que tem a ver Diana, os Efésios, Timóteo com nós nos dias de hoje? Glória a Deus. O que tem que ver o apóstolo Paulo pregando para aqueles dias? O que nós temos que ver com Diana? Aqui não tem Deus de Diana, aqui não tem nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo num tempo de extrema corrupção, aonde não tem mais Cristo de Diana, mas os homens são amantes de si mesmo. Aleluia. Amantes de si mesmo. Glória a Jesus. Hoje não é mais a Deus de Diana que é culpado. Hoje é culpado o ego do homem. O ego do homem, glória a Jesus, ele resplandece em algumas essências da pessoa. E as essências é as que resplandecem o ego do homem na sua personalidade. Glória a Jesus, naquilo que ele possui, na sua beleza estética e física, no céu exterior. Aleluia. As pessoas idolatram-se a si mesmo e umas às outras. Elas estão vivendo enganadas dentro do Evangelho. Glória a Jesus, porque não servem a Jesus Cristo e nem ao Evangelho e não são amigos de Deus. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas servem a si mesmo. Como pastor, elas servem a si mesmo, porque são destinados desobedientes a pai e mães, nesses infiéis do voltar, irreconciliáveis. Aleluia. Glória a Jesus. São pessoas assim que pensam, glória a Jesus, apenas em si próprio. São inimigos de Deus, são amigos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele diz: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Por quê? Porque quem quiser viver contra essas coisas se torna inimigo de um sistema. Quem quiser viver essas coisas se torna inimigo, glória a Jesus, aleluia, muitas vezes de si próprio, porque aquele que milita não se embaraça nos negócios desta vida. Glória a Jesus. Aquele que milita não se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E quem é que milita? Glória a Jesus. Quem é que milita? Quem nos chamou para a guerra? Quem é que milita esta causa? Se não são aqueles que, glória a Jesus, que negaram a tudo por causa do Evangelho para viver uma vida de santificação, para viver uma vida, glória a Jesus, de renúncia, para viver uma vida afastada do pecado, para viver uma vida, glória a Jesus, aleluia, de oração e jejum, para viver uma vida de estudo bíblico, para viver uma vida, glória a Jesus, que vai contra a corrupção desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ela necessitava agradar aquela que ela estou, ela para a guerra. Aleluia. Por que os homens são amantes de si mesmos nos dias que nós vivemos? Porque primeiro se pensa no seu bem-estar, depois do Evangelho. Por que os homens são
tempo que nós vivemos, porque primeiro eu preciso, glória a Jesus, construir a minha vida financeira, emocional, minha vida intelectual, depois o Evangelho. Por que eles são soberbos, blasfemos ou obstinados? Porque primeiro eles buscam as coisas de baixo, sobrando tempo eles vão para as coisas de cima. Eu quero dizer uma coisa, pode até militar, mas não vai ser coroado. Por quê? Porque ele não militou legitimamente. Ah, pastor, mas isso parece radicalismo evangélico. Glória a Jesus, isso parece uma utopia. Glória a Deus, ninguém mais pensa assim. Isso é pensamento lá do século XX, século XIX. Glória a Jesus, que é isso? Nós vamos voltar e para a selva. Glória a Deus, vai para a selva que não pensar desse jeito. Glória a Jesus, vai para a selva que não buscar agradar aquele que eles dão e sofrer aflições. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Amigos de Deus, sofrer as aflições. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. As aflições, elas são por tempo limitado. Elas passam. Aleluia. A tristeza, segundo Deus, que opera um arrependimento tal qual ninguém se arrepende, ela tem data para começar e data para terminar, mas a tristeza, segundo o homem, opera a morte. Glória a Jesus, essa tem data para começar, não termina nunca mais. Aleluia. Sofre as aflições do Evangelho. Seja amigo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por que, pastor? Se joga na oração do jejum. Se joga na oração do jejum, por quê? Porque Deus tem o prazer de satisfazer o desejo do nosso coração quando somos amigos dele. Você sabia disso? Para os amigos dele, ele tem o prazer de satisfazer o desejo que está no coração dele. Aleluia. Quantos querem ser amigos de Deus? Glória a Deus, aleluia. Sério, você quer ser amigo de Deus?